Quando eu comecei a atuar na política, as pessoas perguntavam para minha mãe aqui em Dois Córregos, pertinho daqui de Bauru: Ana, o que seu filho faz? E aí ela falava: ele está envolvido com política. Parecia que eu estava cometendo um crime. E é difícil de dizer, era difícil de explicar a ela e a minha família, que é uma família simples aqui do interior, que a política era algo diferente do que aquilo que ela estava sentindo. As capas de jornais, as revistas, os telejornais e tudo mais mostra o contrário. E eu fui criado numa família em que futebol, política e religião não se discutia. E não se discute. E assim, infelizmente, ainda é em muitas famílias da nossa sociedade, no nosso Brasil. Mas quando eu prestei vestibular, e quando a gente presta vestibular, a gente sabe exatamente o que a gente quer da vida. Eu prestei administração pública, administração de empresas, imagem e som e psicologia. E por uma beleza do destino e de Deus, eu passei em administração pública na Unesp de Araraquara. Sou o primeiro da minha família a iniciar e terminar um curso de administração pública na universidade pública. E nas primeiras semanas eu entendi uma coisa: quanto o Estado impacta a vida das pessoas e a maior parte das pessoas não tem ideia ou dimensão disso. E eu falei, peraí, tem um negócio interessante aqui. Eu quero estudar mais, eu quero aprender mais sobre isso. E comecei a dedicar toda a minha graduação e entender um pouco mais o impacto e como o Estado funcionava, a história da relação social e da conclusão de que precisávamos de um Estado para administrar as relações sociais. E a política sempre esteve ali, como um dos aspectos do Estado que influencia o Estado e automaticamente influencia a vida das pessoas. Mas sempre vista com muito preconceito por mim. Na Unesp, lá em Araraquara, a gente decidiu criar um programa, um projeto chamado Prefeitos Paulistas, dos quais a gente trazia um prefeito do interior para falar sobre sua vida pessoal, para falar um pouco sobre quem ele era, de onde ele vinha, ou ela era, de onde ela vinha, o que ela gostava de fazer. Isso foi muito importante para mim e para a minha turma, para a nossa turma, começar a desmistificar a imagem do político. O político como uma pessoa que almoça, que janta, que se alimenta, um representante do povo que é eleito, mas que não o glamour da política, mas que existiam pessoas por detrás da política e pessoas muitas vezes muito interessantes. E depois da universidade, para desgosto da minha mãe, eu decidi atuar na política. Porque eu comecei a perceber que as disfunções que haviam nas relações políticas, elas impactavam o Estado, que impactavam diretamente a vida das pessoas, e as pessoas não tinham ideia disso. E aí eu me deparei com um dos conceitos mais incríveis da política. Política é a busca da felicidade do coletivo. No coletivo. Isso é um conceito de Aristóteles. A busca da felicidade do coletivo. Ou seja, todas as vezes que estamos fazendo algo, pensando no coletivo, e mesmo algo que seja muito individual, nós estamos fazendo política. Infelizmente, em algum momento da nossa trajetória como sociedade, a política foi sequestrada da vida da gente. E parece que só quem faz política são os políticos, são os partidos políticos, são os eleitos, os congressistas. Então eu comecei a me dedicar a mostrar para as pessoas que todos nós somos fazedores de política, e o que eu vim falar hoje tem a ver com isso. Depois da universidade, eu me juntei com um grupo de pessoas dos mais diversos partidos que também estavam na reflexão, que não era abordada pela academia, das disfunções reais da política e da política institucional no nosso país. E nós começamos a discutir como era uma nova forma de fazer política. Hoje, para ser representante, ser candidato no nosso país, é necessário se ter um partido político. Os partidos políticos, então, detêm o monopólio da disputa eleitoral do Estado Democrático de Direito. Traduzindo, para se disputar a eleição precisa estar no partido político, e isso é um monopólio dos partidos.
Acontece que quem já participou de algum partido político sabe que os partidos que detêm o monopólio da representação do Estado Democrático de Direito, normalmente, na sua maioria, não são tão democráticos assim. E a experiência de estar num partido político é horrível. É machista, é preconceituoso, é autoritário, compostos basicamente por homens brancos e mais velhos. E isso, para mim, passou a ser uma questão muito forte. E nesse movimento de discutir novas formas, novas regras, novas relações, eu conheci pessoas que vinham de lugares diferentes que o meu. Pessoas que tinham na política uma forma de sobrevivência e resistência. Pessoas que precisavam atuar na política para esclarecer para as outras que elas podiam ser quem eram, elas deveriam ter as mesmas condições e igualdades que outras pessoas. E aquilo foi me encantando ainda mais. E entendendo que a política era a busca da felicidade do coletivo, nós fomos nos conectando com outros mecanismos. E hoje nós temos uma geração de pessoas que está, sim, preocupada com a política e está atuando na política para a transformação da nossa sociedade e que, infelizmente, muitas vezes não é o que aparece nos jornais. Porque o que vende a notícia são os sensacionalismos e, infelizmente, as coisas negativas. Uma geração inteira, parte da geração que ajudou a conquistar a nossa democracia, depois da redemocratização, parece que se sentiram tão importantes que agora precisavam tomar as decisões sobre os rumos do nosso país e abandonou parte de uma geração quase que toda ao mercado e à sua própria sorte na formação política. Isso contribuiu para o nosso entendimento de que só eles parecem que podem fazer política. Mas não é verdade. A política é algo nosso e de toda a sociedade. Nosso cotidiano é político e nós fazemos política no nosso cotidiano. Vejam, a escola ensina matemática, geografia, ciências, biologia, mas infelizmente não ensinam alguns dos ferramentais básicos da discussão e da política, do ser vivo, que é escutar com atenção, falar com intenção e dialogar. As discussões, o diálogo com o diferente, com o plural, as discussões que nós travamos, às vezes na decisão de um grupo de estudo, às vezes dentro da nossa família, isso é política. Estamos fazendo política no nosso cotidiano. E é preciso que a gente desperte para a política. É preciso que a gente nos entenda como fazedores de política. É preciso que nós, nos compreendendo como seres humanos, que estamos habitando um coletivo, seja a nossa família, a nossa sala de aula, seja a nossa universidade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta, nós somos seres políticos por excelência. E como tal, precisamos nos formar para isso. Precisamos estar atentos às nossas ações. Precisamos estar atentos à nossa relação com o coletivo. Quando eu disse que eu fiz parte de um movimento que começou a discutir sobre novas formas de fazer política, eu ajudei a fundar um partido político. E depois de um tempo, com a fundação desse partido, eu assumi junto com Marina Silva como porta-voz nacional do partido, assinando como o presidente de partido mais jovem da história do Brasil. Isso não significa muita coisa, mas o simbólico era que havia ali um jovem de 25 anos de idade, como presidente nacional de um partido, num lugar onde só homens brancos e mais velhos habitavam. E nas reuniões com o Gilmar Mendes, por exemplo, ministro do TSE, presidente à época do TSE, em que ele convocava todos os presidentes, lá eu estava. Alguns acho que achavam que eu era estagiário do partido. Outros falando, só esse povo aí que é muito maluco para pôr um jovem dessa idade para estar aqui com a gente. Mas era impressionante a possibilidade de poder dialogar e falar para aqueles presidentes e para algumas mulheres que também conseguiram também assumir como presidente de partido, que um dos grandes problemas da representação no nosso país são os partidos políticos. E que nós precisamos quebrar esse monopólio da representação apenas com os partidos políticos.
Há um provérbio que alguns falam que é chinês, outros indiano, mas que diz o seguinte, que o planeta, nós não herdamos o planeta dos nossos ancestrais, mas nós pegamos emprestados das próximas gerações. Se política é a busca da felicidade do coletivo, e a busca da felicidade do coletivo são decisões tomadas no coletivo por indivíduos que, imbuídos num senso de coletividade, tomam suas decisões. As decisões não são para o passado, mas tem a ver com o nosso futuro. Tem a ver com podermos ser uma civilização. E nós precisamos nos reapropriar do sentimento e da presença de que somos seres políticos no nosso cotidiano. Mesmo aquela pessoa que decide não ir mais votar, ou votar nulo, está tomando uma decisão política muito radical, de entregar àqueles que vão votar e vão escolher um representante, qual vai ser o rumo do nosso país. Quando alguém decide votar em uma pessoa porque ela é engraçada ou fala coisas que, nossa, como assim uma pessoa fala desse tipo? É uma decisão política e nós precisamos abrir os olhos das pessoas sobre isso. O que está em jogo na política, nas decisões políticas, nas decisões públicas, é o rumo do nosso coletivo chamado Brasil, ou do nosso coletivo chamado Estado, ou do nosso coletivo chamado cidade. E nós precisamos ter responsabilidade como indivíduos em um coletivo. E eu estou falando disso porque hoje a minha mãe entende um pouco mais do que eu estou fazendo na política. E outro dia, inclusive, ela veio me perguntar sobre a Síria. E eu fiquei super feliz, mas minha mãe está procurando saber sobre outros problemas que não os da coletividade dela direta. Agora, a minha provocação hoje, para todos e todas que assistem, é como nós nos vemos como fazedores de política. Como nós podemos nos reapropriar, nos imbuir de ferramental para diálogo político, que é escuta, que é fala com intenção, que é o diálogo para a tomada de decisão. Como nós podemos contribuir no nosso cotidiano, sendo quem somos, fazendo o que fazemos na construção de um coletivo mais feliz e mais, parece blasé, mas um coletivo que tenha uma visão de futuro. Eu sou Zé Gustavo, eu tenho 28 anos de idade, sou ativista político e administrador público. E a minha missão aqui é deixar essa mensagem para vocês. É preciso despertar para a política, é preciso que nos preparemos para a política, porque há uma geração inteira que está ocupando cargos de tomada de decisão e nós precisamos entender que sejam nas empresas, sejam nas organizações não governamentais, ou seja, em cargos administrativos do nosso Estado, nós tomamos decisões que impactam o coletivo. E se nós não estivermos preparados e sensibilizados para compreender o impacto da nossa ação, seja no cotidiano da nossa vida, seja numa empresa, seja no governo, ou seja numa ONG, se nós não estivermos preparados, nós não estamos preparados para devolver o nosso país, o nosso Estado, nossa nação e o nosso planeta em melhores condições para as próximas gerações. Muito obrigado.